Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação nos meus endereços telemáticos. Temos o endereço geral, Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 facebook.com/, Paulo Maciel da rádio. Liturgia referente ao dia 4 de julho de 2023. Todos os dias eu transmito a liturgia, até de forma antecipada, nos meus endereços telemáticos, hein? Terça-feira da 13ª semana do tempo comum. É memória facultativa de Santa Isabel de Portugal. Ela foi rainha, faleceu no ano 1336. Filha dos reis Aragão, aos 12 anos foi dada em casamento a Dom Dinis, futuro rei de Portugal. Sofreu muito com as infidelidades e os ciúmes do marido e com as calúnias de um cortesão. Exerceu o papel pacificador entre os seus familiares. Após a morte do esposo, fez-se terciária franciscana e passou o resto da vida na pobreza e em mortificações. Olha aí, uma santa que foi rainha terrena, né? Porque nós temos também a nossa rainha celeste, Maria Santíssima. Bem, é dia 4 de julho, terça-feira, é a 13ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou representando aqui. O ano é A, com ênfase no Evangelho de São Mateus, significa o ano A. O rito da missa é escolha, ou então, como eu falei, em memória a Santa Isabel de Portugal. Aí, então, a cor é branca, se for oficiada a missa em memória de Santa Isabel. O primeira leitura é o livro do Gênesis, é a primeira leitura do dia nesta missa. Gênesis, capítulo 19, versículos do 15 ao 29. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Gente, imaginem. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. A mulher de Ló, olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal.
Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o chamado Salmo de resposta. É o Salmo 25 ou 26, vai depender se a Bíblia é de Jerusalém ou a Bíblia latina. Versículos do 2º ao 3º, 9º ao 10º, 11 ao 12, refrão 3º-A. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Repitamos. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis a minha alma à dos malvados, nem minha vida à dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime, sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Repitamos. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Que bonito salmo, né? Agora vamos ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este homem é Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Aqui temos uma reflexão da Bíblia Sagrada Pastoral de 1990, que diz o seguinte: é nos momentos de crise e dificuldades diante do mundo que a comunidade cristã, no caso os discípulos, a comunidade cristã mostra se confia ou não na presença de Jesus em seu meio. As situações críticas são sempre um termômetro que mede
o grau de consciência da maturidade ou infantilidade da fé. Vamos agora a outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. Vejamos o que nos informa aqui sobre este evangelho. Quando aparece uma doença grave, a morte de um parente próximo, é comum dizer-se que é castigo de Deus. Ora, Ele só quer o nosso bem e nos criou para sermos felizes. Portanto, os contemporâneos da vida, aliás, os contratempos da vida, vêm de nossa natureza frágil e sujeita a esses reveses. Vejam bem essa explicação. Os contratempos que nós enfrentamos em nossa vida, os problemas, as tribulações, vêm de nossa natureza frágil e sujeita a esses reveses. Inclusive pelo pecado original, houve uma desordem em tudo, não é? A fé nos deve levar a confiar em Deus e a acreditar que tudo é regido por sua providência. Peçamos-lhe força para vencer as tempestades, as tribulações, os problemas da vida que são comuns em qualquer época. Então peçamos a força de Deus, pois Ele está dentro de nós e conhece nossas necessidades. Enfrentemos os problemas empregando os meios necessários que Ele nos dá para solucioná-los. Mais uma reflexão agora do livro Dia a Dia com o Evangelho, 2016. É da editora Paulo. Vejamos aqui um comentário sobre este evangelho. Há neste episódio um contraste que chama a atenção. Por um lado, a barca, figura da igreja, a barca aí simbolicamente é a igreja, é tomada por violenta tempestade. Será que hoje a igreja também não está tomada por uma violenta tempestade? A ponto de quase afundar. Por outro lado, Jesus dorme. Seria o sono de Jesus fruto de cansaço ou oportunidade para revelar-se aos discípulos como o Messias, o Filho de Deus? Uma travessia em águas agitadas serviu para Jesus manifestar seu poder sobre as forças da natureza e revelar sua real identidade. A lição parece clara. Precisamos fazer de Jesus nosso companheiro de caminhada e de missão. Cientes de que Ele está conosco, não há por que temer os contratempos. Se a Ele recorrermos com fé, Ele fará reinar uma grande calmaria onde antes havia ameaçadora tempestade. Mensagem de esperança para a igreja de todos os tempos e lugares. Olha, muito interessante as reflexões. Vamos agora aos santos do dia. Você quer saber os santos do dia 4 de julho? Eu já falei o primeiro, né, que é uma santa, aliás, Santa Isabel de Portugal. Foi rainha, faleceu em 1336, filha dos reis de Aragão. Aos 12 anos foi dada em casamento a Dom Dinis, futuro rei de Portugal. Sofreu muito com infidelidades e os ciúmes também do marido. E ainda mais com calúnias de um cortesão, de uma pessoa da corte. Exerceu o papel pacificador entre os seus familiares. Após a morte do esposo, ela fez-se terciária franciscana e passou o resto da vida na pobreza e em mortificações. Vamos agora a mais santos, mais uma santa, Santa Berta de Blande, abadesa. Faleceu em 725, tendo enviuvado, fez-se religiosa no mosteiro fundado por ela própria, na cidade de Blande, na França. Outro santo do dia 4 de julho, Santo André de Creta, foi bispo, faleceu em 740, arcebispo de Gortina, na
Creta, destacou-se como hinógrafo e pregador. Olha, dedicava-se aos hinos e também à palavra, a transmissão da palavra. Santo Ulrico é santo do dia 4 de julho. Foi bispo e faleceu em 973. Bispo de Augsburgo, na Baviera, que faleceu nonagenário, depois de exercer o seu ministério episcopal por 50 anos. São Gesídio Giacomantônio. São Cesídio Giacomantônio. Foi presbítero e mártir, faleceu em 1900. Franciscano, lapidado e queimado na cidade de Rangyang, na China. Ele foi morto, então, quando protegia o Santíssimo Sacramento. Olha, que graça para ele, protegendo Deus sacramentado, Jesus sacramentado, quando foi morto. Também do dia 4 de julho temos o beato José Kowalski. Foi presbítero e mártir, faleceu em 1942. Foi sacerdote salesiano, morto no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, depois de passar por atrozes tormentos. Beato Bonifácio de Saboia foi bispo e morreu em 1270. Monge cartucho, nascido de nobre família francesa, foi eleito arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Beata Catarina Jarrige é do dia 4 de julho, uma virgem. Faleceu em 1836. Terciária dominicana, exemplar na assistência aos pobres e abandonados. Durante a Revolução Francesa, ajudou os sacerdotes não juramentados, fornecendo-lhes pão e vinho para a celebração da Eucaristia. Olha, para a missa, né? Agora temos mais um santo do dia 4 de julho, Beato Pedro Jorge Frassati. Foi leigo como eu, como muitos que assistem aos vídeos aqui nos meus endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel. Beato Pedro Jorge Frassati, leigo que faleceu em 1925. Era um jovem italiano que, sendo de uma família enriquecida, abdicou de seus confortos burgueses para ajudar aos mais necessitados, tanto financeira como espiritualmente, através de uma cruzada eucarística. Mais um santo do dia 4 de julho, que na verdade é uma mulher, Beata Maria Crucificada, religiosa. Faleceu em 1957. Fundou em Santa Marinella, perto de Roma, na Itália, a Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus. Ela desejava unir a espiritualidade carmelitana, um aspecto missionário, com o objetivo de levar almas para Deus. Então, unindo a espiritualidade, um aspecto missionário. E o objetivo era levar essas almas todas para o céu, para Deus. Que bonito, né? Bem, agora eu desejo a vocês um Shalom Adonai. Sabe o que é Shalom Adonai? É a paz de Deus, a paz de meu Senhor, a paz de Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Jesus Cristo é o meu Deus, é o Deus dos cristãos, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, somente um Deus, em três pessoas. Um mistério que nós, como criaturas, não compreendemos na sua totalidade. Mistério do Deus único em três pessoas. E agora eu também quero pronunciar mais uma expressão do hebraico, El Shaddai. El Shaddai. Shalom Adonai,
é a paz do Senhor, a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Nós pedimos muito, nós clamamos, nós oramos. Às vezes Deus não atende, porque é o melhor para nós. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica, que tem um canal na internet onde responde às dúvidas dos cristãos diariamente, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor para nós, ele fará. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e será o juízo final, quando haverá o julgamento de toda a humanidade. Algo inenarrável, inexprimível, inefável. Já pensou? Deus voltando, Jesus voltando no céu, com seus santos e anjos, para o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para a tormenta eterna, conhecido também como inferno, ou lago de fogo. Quem for para a tormenta eterna vai por conta própria, por recusar essa graça que Deus nos dá enquanto passamos pela terra, essa vida provisória. Pense nisso. É uma vida efêmera. Aqui somos vermes, somos pó, somos indignos servos, somos cinza. Esse corpo aqui, o dia que eu morrer e ele for enterrado, em pouco tempo virará vermes, depois ossos, depois pó, cinza. Então o que vale é a alma espiritual que está aqui dentro e pertence a Deus. Eu quero que ela vá para Deus depois da minha passagem terrena. E é isso que nós fazemos aqui, transmitir a palavra de Deus para que mais pessoas se convertam, aquelas que ainda não colocaram a fé na sua mente, não tomaram posse dessa graça de um Deus de amor que desce, se humilha por nós. Ele se humanou, viveu, sofreu, morreu na cruz. Um homem sem pecado, Jesus Cristo, morreu na cruz por nós. E depois subiu aos céus. Ele ascendeu ao céu e está à direita de Deus Pai, do Divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito, o primeiro humano que subiu para o céu, ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.